Olá, gente, a paz de Jesus, o amor de Maria. No nosso, na nossa aula 3, eu falei sobre a nossa missão, né? Vou até voltar um pouquinho aqui. A nossa missão, que são aqueles 5 verbos, né? Pensar, articular, promover, estabelecer e construir. Então, eu havia falado e falei bastante sobre isso, porque é importante que nós tenhamos clara a nossa missão, para a gente não ficar por aí batendo cabeça. Assim como é importante que a gente tenha clara a missão da RCC, porque nós estamos inseridos na RCC. Então, se eu estou inserido na RCC, mas eu não tenho clara a missão da RCC no mundo, se eu estou inserido no Ministério de Comunicação Social de um grupo de oração que faz parte da RCC, e eu não tenho clara essa dimensão da minha missão enquanto membro deste ministério, eu acabo fazendo e falando coisas que não são coniventes com aquilo que é a minha função. Daqui a pouco estou me preocupando com coisa que não é minha responsabilidade. Estou me preocupando com coisa que é responsabilidade do Ministério de Formação, ou que é responsabilidade do Ministério de Promoção Humana. Quando, na verdade, cada um deve se preocupar com aquilo que é a sua responsabilidade. Não que eu não possa me juntar com o Ministério de Pregação para fazer uma campanha. Posso. Eu posso ministrar com o Ministério, posso me juntar com o Ministério de Formação, Pregação e Música para a gente fazer uma campanha. Posso. Não há problema nenhum. Mas se a gente tem definido a nossa missão bem clara, enquanto membro de algum ministério, enquanto ministeriando, fica mais fácil da gente colaborar com aquilo que o grupo de fato precisa. A gente consegue olhar para aquela necessidade e perceber que a nossa participação é importante neste ponto. Tá bom? Bom, o Ministério de Comunicação Social tem algumas ações que podem ser desenvolvidas, né? Pensando nas dimensões internas de comunicação e a dimensão externa. Por que dessa divisão? Porque uma coisa sou eu me comunicar com o meu grupo de oração, sou eu me comunicar com outros grupos de oração, sou eu me comunicar com a RCC como um todo. Isso é uma coisa. Outra coisa sou eu me comunicar com um público que não faz parte da dimensão carismática. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, nem todas as pessoas, e isso é uma coisa muito comum aqui na nossa diocese, as pessoas não têm conhecimento, nenhum conhecimento, a grande maioria, né? Nenhum conhecimento mínimo sobre a dimensão carismática da igreja. E daí elas acabam achando que o que se faz no meio carismático, a oração em línguas, as profecias, né, as orações de cura, de libertação, as pessoas acabam achando que isso ou é charlatanismo, ou é um radicalismo muito distante daquilo que é o Evangelho, daquilo que o Senhor Jesus nos pede. Então, é necessário que a gente tenha em mente que esse processo de comunicação ele vai ser diferente. Ele é pensado de uma forma única para o público interno, e ele é pensado de uma forma totalmente oposta, vamos dizer assim, né, para exemplificar, para quem não faz parte dessa dimensão carismática. Eu posso me comunicar muito bem com, por exemplo, a comunidade Shalom. Eles vão entender exatamente aquilo que eu estou querendo dizer, até porque eles vivem a dimensão carismática. Mas se eu for me comunicar com os vicentinos, o palavreado tem que ser um pouco diferente. Eu posso comunicar a mesma coisa, mas o palavreado talvez seja diferente. Se eu for me comunicar com o pessoal aqui da diocese, que tem mais essa questão da pastoral da terra, né, da teologia da libertação, muito em voga, a nossa forma de se comunicar com eles precisa ser uma forma, eu diria que um pouco distinta daquilo que a gente se comunica dentro dos nossos grupos de oração, das novas comunidades, porque tem coisas que eles não entendem, porque isso não faz parte da dimensão. Eles não vivem essa dimensão. Agora,
dentro dos grupos de oração a gente tem isso bem claro, né? É mais fácil para nós pensar isso. Então, nós temos aí algumas ações que podem ser, que podem ser observadas, né? Então, ações do Ministério de Comunicação. Colaborar com a promoção da comunhão entre os membros, aquilo que eu já tinha falado no primeiro e no segundo vídeo, né? Dinamizar a comunicação no grupo de oração e demais instâncias da RCC, fazendo com que as moções, direcionamentos sejam conhecidos e vivenciados. Aquilo que a RCC Nacional pede, enquanto movimento, a gente precisa ouvir e reproduzir, né? É claro que a gente precisa observar também a nossa realidade local. De repente a RCC pede para que a gente faça alguma coisa que aqui na nossa realidade local não é prática, não é comum e talvez assuste mais do que traga as pessoas para a igreja. Então a gente também precisa ter esse olhar, eu diria assim, mais equilibrado, vamos dizer, para que a gente consiga realmente fazer essa ponte entre aqueles que bebem do carisma da renovação e aqueles que não bebem, né? Porque a igreja ela é muito ampla, ela é muito vasta, né? O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz lá no capítulo 12, 13 e 14, né? Que a igreja é composta de muitos membros, que o corpo ele é composto de muitos membros. Ou seja, a igreja ela é composta de muitas frentes de evangelização, de muitos carismas. Dentro da igreja a gente tem a renovação, mas a renovação ela é uma parte desse todo. A gente tem os franciscanos evangelizando com seu carisma muito específico, muito bonito. A gente tem os leigos da família Chevalier, né, os missionários do Sagrado Coração, do qual eu faço parte. Que nós temos o nosso carisma que é muito específico, muito bonito. Nós temos os vicentinos, os marianos, as diversas expressões marianas, né? Legião de Maria, o pessoal que faz a consagração pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. A gente tem a congregação mariana, a gente tem os cavaleiros da Imaculada, a gente tem, meu Deus, uma série de organismos dentro da igreja, cada qual com o seu carisma, contribuindo para a evangelização. E a gente precisa respeitar e saber dialogar com esse público. Aqui na nossa diocese nós não temos tantos. Aqui a gente, graças a Deus, eu particularmente tenho visto despontar aqui e ali frentes de evangelização que são muito importantes. Esse dinamismo é muito importante. Então, eu acredito que daqui a uns 5 ou 10 anos a gente vai ter frentes específicas trabalhando com o jovem, frentes específicas para trabalhar a questão da pastoral da terra, né, dos operários, etc. Cada um muito bem definido, né, trabalhando com família, trabalhando com gente envolvida que é dependente químico, com idoso. Eu acredito que daqui a uns 5 ou 10 anos a gente vai ter isso, com certeza, porque agora isso está começando a aparecer, sabe? Está começando a brotar, mas ainda é muito recente. Então eu acredito que isso vai acontecer, e isso é muito benéfico para a nossa diocese, para as pessoas, porque tem gente que se identifica com o carisma da RCC, mas tem gente que não se identifica, tem gente que acha que é demais para elas. Tem gente que prefere viver um cristianismo que ele é menos inflamado, sabe? Porque é próprio delas. Nem todo mundo precisa viver um cristianismo inflamado, de levantar as mãos e cantar e gritar e rezar e pular, sapatear na brita. Nem todo mundo precisa, né? Assim, brincadeira. Tem gente que não se sente confortável. Tem gente que se sente confortável em ir à missa e ouvir uma pregação em que não haja exaltação de voz, por exemplo. Tem gente que prefere aderir à oração do Santo Terço diário. Tem gente que prefere aderir à missa diária, vem à missa no domingo, que é presencial, mas assiste todos os dias a missa pela TV, porque aqui não tem. Então a gente precisa observar isso e tentar enxergar ali a manifestação do Espírito Santo conduzindo cada qual para aquilo que é a centralidade, que é Jesus Cristo. Tá bom?